Estamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing jurídico. Na verdade, os advogados muitas vezes têm dificuldade em fazer a divulgação do seu trabalho, justamente por causa de implicações, questões da OAB em si, mas nada melhor do que um especialista justamente para dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Mota, ele que é consultor justamente na área de marketing jurídico. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Primeiro agradecer aí o convite, né, pra gente falar um pouquinho de marketing jurídico. Estou aberto às explicações aí. Alexandre, na verdade, vamos parar para analisar. O advogado ele é muito quadradinho, né? Primeiro, a personalidade em si, muitas vezes deixa um pouco quadrado, não tem essa visão de marketing. E outra coisa é a OAB em si, as regras que tem para divulgação. Sim. Dá um panorama geral para a gente, só para a gente entender, olha, na verdade existem campos para os advogados. São redes sociais, é a internet em si, são programas de TV, o que a gente pode fazer em divulgação do nosso trabalho em si? Tá. Realmente o advogado confunde muito aí, né? Marketing com publicidade, código de ética não pode fazer nada, sim, né? Então ele tem realmente uma percepção de que eu não posso fazer nada. Eu tenho que abrir meu escritório, colocar no máximo uma placa ali na porta e esperar o cliente bater na porta. E não funciona mais assim, né? Funcionava em 1930, né? Hoje não funciona. Então, na verdade, se você fizer uma análise do código de ética, inclusive esse código novo, né, que está saindo, você pode fazer muita coisa. A gente estima aí que existem umas 50 ferramentas de marketing próprias para a advocacia, tá? Então dá para fazer muita coisa. Lógico, você tem que lapidar cada uma das ferramentas, cada uma das possibilidades para o código de ética, inclusive para você criar uma imagem adequada do advogado perante o mercado, né? Então dá para fazer muita coisa. O advogado parece que está despertando um pouquinho para essa coisa de possibilidades dentro do marketing ético. Quando a gente fala em marketing jurídico, a gente fala em marketing do advogado ou marketing do escritório em si? Porque assim, o advogado, o marketing, na forma de se vestir já é uma forma de marketing. Sim, sim. Na forma de se portar, de participar de um programa, de dar uma entrevista. Não sei, me corrija, tá? Se tecnicamente eu estiver equivocado. Talvez isso não seja marketing, seja, não sei, ou uma outra denominação, mas já é uma forma de marketing. A gente se refere ao escritório em si, ou ao advogado, ou ao conjunto? Na verdade, uma imagem está atrelada à outra, né? A gente não pode ter uma imagem do escritório extremamente, né, elitizado ou adequado ao que o mercado está esperando, e quando você conhece o advogado, ele vai ser um cara, né, que não se adequa àquela imagem. E o contrário também é verdade. A gente não pode encontrar um advogado totalmente alinhado ali com aquela imagem do profissional que traz resultado, e quando a gente vai no escritório, o escritório não tem site, o cara não tem nada, né? Não tem uma imagem corporativa adequada. Então uma está muito atrelada à outra. Então hoje, quando a gente fala de marketing, é o marketing institucional do escritório atrelado à imagem pessoal do advogado. Uma não é... Não pode desassociar. Não dá. E Alexandre, eu posso fazer algumas perguntas aqui? Pode até não parecer que não seja o lado mais correto. Mas tem algumas pessoas, aliás, existem níveis de advocacia. Existem advogados que trabalham para a elite, existem advogados que trabalham para as pessoas, para quantidade, para volume. Tá. Muitas vezes a pessoa olha um escritório, super escritório, e fala assim, não, mas aquele escritório ali talvez não pegue o meu caso, ou talvez seja muito caro para eu entrar naquele escritório e fazer uma consulta ou alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que talvez as pessoas se assustam com o grande escritório, e talvez o pequeno escritório assusta o grande cliente. Como fazer para se adaptar numa situação dessa? Tá. A verdade é que a gente não consegue pegar todo mundo, né? Certo. Por isso que a gente fala de especialização, a gente fala de nichos focados no mercado. Então o escritório primeiro precisa entender qual que é o público que ele quer atender e captar, né? Se é a pessoa física, se é a pessoa jurídica, eles têm parâmetros diferentes, né? Para uma pessoa física, por exemplo, você tem que ter uma localização muito boa, né? E eu, quando falo localização
térrea, onde a pessoa pode chegar, lógico, que nem você falou, você não pode afastar o cara com aquela pomposidade toda, né? Você tem que pensar com a cabeça do mercado. E o outro lado é o empresário. O empresário não quer ir para o meio né, de um local mais popular, essa é a verdade. Ele quer que o advogado venha na empresa dele, né? Então são perfis diferentes, a gente precisa entender qual que é o perfil do cliente que a gente quer ter na nossa carteira e qual que a gente quer mostrar o nosso trabalho, tá? Então são coisas bem diferentes aí. Então primeiro você tem que estabelecer o padrão do seu cliente, o seu potencial cliente, né? Exato. Porque às vezes eu quero alcançar os grandes empresários, mas eu não tenho, digamos, um mailing para isso. Você sabe que esse é um grande erro dos advogados, principalmente o cara que quer captar ou trabalhar com empresas. Tá. Né? Ele não tem uma estrutura básica para se mostrar sólido, para que o empresário entenda ele como sólido. Né? Então, se eu sou empresário e você está fazendo um contato comigo, eu quero investigar o seu site, eu quero saber que você tem uma newsletter informativa, eu quero saber que você está levando informação ao mercado, que você é um cara que responde por aquela área do seu segmento. É o cara que está levando informação, que está dando palestra, que está mostrando a cara. Eu, como empresário, quero você como advogado que seja representativo para o setor, né? Não quero um cara do fundo da fila, do fim da fila. Certo. Né? Então, às vezes, ele quer captar esse empresário, mas ele não tem os itens básicos, ele não faz as ações para se mostrar de uma maneira correta. Entendeu? Às vezes ele nem site tem. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai investigar alguém, vai, né, perceber, é procurar na internet. E às vezes eles brigam com isso. Não precisa ter site. Como não precisa ter site? É um dos 5 itens básicos. Né? Eu sempre falo nas entrevistas, nas palestras, que tem 5 materiais que a gente não pode deixar de ter. Que é o logotipo, o site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esses 5 são a base da comunicação de um escritório com o mercado. Qualquer tipo de público que queira atingir. Esse, na verdade, é como se a gente fosse sair de casa e tivesse que colocar uma roupa. Né? Então a gente precisa colocar aquela roupa, não é que é opcional ou não. Se eu sair na rua sem roupa, eu vou ser preso. Então esses 5 itens são a roupa do escritório hoje. São o básico, é o ponto principal, né? Exato. Independente do seu foco. Entendi. Alexandre, tem uma pergunta aqui, como o programa é ao vivo, tem uma pergunta da Daniela Lopes Barbosa. Vamos lá. Ela quer saber o seguinte: eu tenho um escritório e quero atrair novos clientes. Você acha interessante eu contratar um jornalista para cuidar da comunicação? Olha, se existe essa possibilidade, sim, tá, Daniela? Se existe essa possibilidade de você ter um jornalista, mas veja que o jornalista ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar a sua comunicação com o que o mercado está querendo. Ele não vai alinhar ações de marketing. Por isso que a gente fala em muitos escritórios para que exista uma pessoa de comunicação, uma pessoa de marketing dentro do escritório. O jornalista ele vai te ajudar na redação, no conteúdo das suas ferramentas, seja de redes sociais, seja de folder, seja de site. Agora, uma pessoa de marketing vai fazer mais do que isso. Ele vai, além de fazer esses pontos, pode ser não tão bem quanto um jornalista, mas ele vai alinhar isso, ele vai fazer ações de captura, de você ir atrás de mercado, marcar sua palestra, marcar sua parceria, né, marcar reuniões pontuais. Porque a gente fala, ter um departamento de comunicação hoje dentro do escritório de advocacia é essencial. Alexandre, para a gente analisar na prática, vamos supor que eu tenho um escritório de advocacia e eu quero contratar a sua empresa. Qual o primeiro passo? O primeiro passo seria uma análise, né? Eu sempre brinco que nem médico, a gente não consegue criar um plano de ação se a gente não fizer uma investigação no escritório. Certo. Tá? Então o médico também não consegue dar um diagnóstico sem fazer os exames. Tá? Então o importante é isso, é importante sentar com sócios, sentar com funcionários, fazer um mapeamento de tudo que existe hoje, um mapeamento de qual que é o objetivo final, pontos fortes, pontos fracos, enfim, fazer o entendimento do escritório e aí sim criar um plano de ação customizado para o escritório que envolve a colocação dessa pessoa de marketing que eu falei. Porque você cria rotinas de marketing dentro do escritório que depois que a consultoria sai, essa pessoa tem que manter essas rotinas. Então não adianta a gente implementar uma rotina, por exemplo, de redes sociais, de mexer no site, de enviar newsletter, de dar palestra, de fazer um monte de ação, se isso não se
né, não continua ao longo do tempo, porque marketing é rotina. Esse é o ponto principal. Então, primeiro seria feita uma análise, e o que a gente fala, como é que a gente pode enxergar atualmente as redes sociais? Tá. Porque em todos os segmentos, pelo menos o que eu vejo, é algo muito... as informações são rápidas, existem... Eu particularmente acesso e vejo várias informações jurídicas, informações de profissionais que você olha e fala assim, opa, deixa eu ver o que esse cara está falando. E aí, às vezes, remete para um determinado segmento, ou me remete para, talvez, a necessidade daquele trabalho em si. Uhum. Hoje, qual a importância das redes sociais? Olha, as redes sociais são essenciais. Tem gente hoje que não entra mais nem no site, ele entra direto na rede social. Ele vai no Facebook, ele vai no LinkedIn, vai no Twitter. Né? Eu considero essas três as principais hoje no mercado. Então veja, você tem que ter um perfil corporativo dentro dessas redes sociais, só que não adianta nada ter um perfil e não ser colaborativo. Tá? Se você não tiver uma rotina, que nem a gente falou as rotinas, rotina de postagem, preferencialmente diariamente, tá? Isso não, o mercado não entende que a sua rede social é informativa. Né? É isso que a gente quer fazer, a gente quer levar informação para o mercado. Por isso, essa pessoa de comunicação é a pessoa que cuida das redes sociais do escritório. Porque ela dia sim, dia não, ou todo dia, ela posta informações que o seu cliente ativo, o inativo, o prospectivo está lá absorvendo. Os potenciais, né? Exato, entendeu? Entendi. Então as redes sociais hoje são essenciais. O perfil institucional do escritório, lembrando uma coisa, o perfil do sócio necessariamente deveria estar alinhado com o do escritório. Porque não adianta nada eu ter um perfil super alinhado aí do escritório, e é muito fácil a gente identificar quem que é o dono do escritório. Sim. Eu entrar no perfil pessoal dele, ele está lá de cueca, bêbado. Não bate, né? Não bate, cai toda aquela imagem que a gente criou. Né? Então a gente tem que realmente alinhar. E hoje o que eu vejo, na verdade, você viu que eu falei de dois perfis diferentes. Hoje eu vejo o advogado criando um perfil só, que é pessoal e do escritório. E aí fica uma salada, essa é a verdade. Porque o cara coloca a ação que ele ganhou, daqui a pouco ele coloca a salada que ele está comendo, daqui a pouco uma informação relevante, daqui a pouco o cachorrinho da mãe dele. Fica meio estranho. Fica estranho. Se eu vou buscar a informação desse escritório, eu não quero ver esse tipo de informação. Sim. Né? Eu quero ver a coisa mais séria. É isso mesmo. Alexandre, a gente vai a um rápido intervalo e a gente vai falar sobre esse assunto, porque é interessante discutir um pouquinho sobre redes sociais, sobre links patrocinados e por aí vai. Tá. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e já volta com o programa Dias Melhores. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre marketing jurídico e o nosso convidado é o Alexandre Mota, ele que é especialista no assunto. A gente estava batendo um papo aqui e muito me interessa, Alexandre, é muito interessante mesmo. São coisas que o advogado muitas vezes não sabe. Exato. Às vezes a gente imagina que basta as redes sociais e a gente se referiu muito a palestras. Mas antes de entrar na questão de palestras, de outras formas de captar cliente em si, eu queria continuar na questão redes sociais. Existem os links patrocinados.
Tá. Primeiro eu queria saber se funciona para acessar um universo grande de pessoas e segundo, se isso é um atrativo para que você consiga captar cliente também. Tá. Veja que então os links patrocinados são ferramentas possíveis, tá? Então o formato já está autorizado pelo Código de Ética novo, certo. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo. Então uma coisa é você postar um artigo que o advogado escreveu, né? Você está levando informação, ok, sem problema nenhum. Outra coisa é você fazer postagem do tipo, você tem direito a fazer isso, fale conosco, marque uma reunião conosco que você tem direito a isso. Isso não pode, por isso que isso é venda direta. Né? Então o formato é autorizado, mas o conteúdo que a gente precisa tomar cuidado. Tá? Agora com relação aos links patrocinados, veja, o que é o link patrocinado, né, do Facebook e tal? É você ampliar, que nem você falou, ampliar o número de pessoas que vão acessar aquele conteúdo. Sim. Então não adianta você ter um conteúdo ruim e fazer um link patrocinado. Né? Você tem que ter um conteúdo adaptado, interessante ao mercado, e aí sim você expande isso. Tá? Mas é importante ressaltar também, as redes sociais não são ferramentas de captura de clientes, são ferramentas de fortificação do institucional do escritório. Né? Tá. Então você está fortificando o seu nome está ficando conhecido cada vez mais, tanto do sócio que está escrevendo as coisas, quanto do escritório que está veiculando elas. Tá? Então você está fortificando o seu nome. É difícil uma pessoa olhar um artigo seu, olhar suas postagens e falar assim, ok, vou contratar esse pessoal. Ele pode até ter um ganchinho ali, né? Você jogou uma isca aí para ele, mas se você não tiver o resto, você não concretiza. Não é possível. E como funciona a gente aqui no intervalo conversou sobre palestras. Como é que funciona essa captação de palestras? Você também tem que buscar nichos, ir atrás daquela situação em si, e tem o pós. Então tem o durante e também tem o pós. Como é que funciona? Só dar um panorama pra gente. Hoje, se a gente observar um pouquinho o que acontece no mercado, nas próprias redes sociais, você vê que quando sai uma lei nova, alguma novidade jurídica, alguma coisa que interessa a determinado grupo, automaticamente, 2 dias depois, começam a aparecer as palestras referentes àquela lei. Então, explicações da nova lei da doméstica, né? Então, vão aparecendo. Por quê? O que esse cara quer? Ele quer ser o primeiro a falar do assunto? Não. Ele quer ser o primeiro a captar clientes em função daquele tema. Por quê? Se o tema acabou de surgir e ele é o primeiro a falar, várias pessoas querem ouvir. Né? É diferente de... É a novidade, né? É a novidade. Né? Se eu falo explicações da lei XPTO, várias pessoas às vezes nem sabem que saiu a lei. Então eles querem saber, querem as explicações e tal. Isso já não vale para quando passa 6 meses, porque aí todo mundo já sabe, já leu, já é Google, outras palestras e tal. Então, essa fase de palestra, primeiro ponto é inovação, tem que ser tá? Agora, a ferramenta em si, a gente trabalha da seguinte maneira, você tem que fazer o pré-palestra, que é onde te colocar, que vai estar na frente do cliente prospectivo, que ela vai ver aquele item ali e vai se interessar pelo escritório. A palestra, que são os sócios que dão, geralmente, e o pós-palestra. A gente estava falando daquela pessoa de marketing dentro do escritório. Essa pessoa, se você deu palestra para 50, 100 pessoas, são 50, 100 pessoas que ela vai tentar marcar reuniões pontuais, entendeu? E aí vai evoluindo esse contato com as pessoas que já te viram, já gostaram do seu conteúdo, e aí sim a gente está mostrando o restante do escritório. É uma análise do potencial cliente, né? Exato. Mas como enxergar e buscar esse potencial cliente? Porque para você fazer uma palestra, você tem que ter público. Exato. As redes sociais seria o caminho para você buscar? Também, mas eu acho que a primeira coisa é o escritório mapear, que nem a gente falou no começo, mapear quem ele quer ter na carteira. Né? Se você quer empresas, entenda qual é o tipo de empresa. Se é empresa pequena, média, grande, né? Em termos de valores de mercado mesmo. Se você quer empresas, que setor você se sente mais confortável? Ou às vezes porque já trabalhou, ou então porque é uma área que você gosta e quer entrar, né? Então mapeie lá 10 nichos. Eu gostaria de atuar para empresa de, sei lá, de ética, de alimentício, né? Você mapeia as empresas que você quer. E aí sim é fácil, porque é fácil eu ligar para a Associação das Empresas de Informática de São Caetano.
né? É fácil você entrar em contato e mostrar um tema interessante para essa associação, por exemplo. E aí sim, marcar uma palestra, aí você vai desenvolvendo. Se você tem 100 pessoas numa palestra, é impossível que você não consiga chegar naquele empresário ali em pelo menos 30. Que aquilo não te renda né, uma situação onde esse potencial cliente busque o seu... Exato. Agora, é importante entender a rotina, né? A gente sempre falou, aliás, para mim, marketing é rotina. Se você não tiver uma rotina saudável, que eu chamo de palestras, se você der uma palestra por ano, não vai te trazer muita coisa. Agora, se você der uma palestra por mês, você começa a ter uma rotina de conhecer pessoas novas que vai te render, com certeza. Então não é um trabalho pontual. Não. É um trabalho programado. Exato. E a sua empresa em si, ela trabalha a empresa, instituição, ou ela, de certa forma, disponibiliza alguém ligado ao marketing para o escritório em si? Como é que funciona esse elo, Entendi. empresa e escritório? Tá. Na verdade, a gente faz aquela análise, cria o plano, e na implementação, a gente coloca uma pessoa de comunicação dentro do escritório de advocacia. A gente cria um departamento dentro do escritório. E a implementação é através dessa pessoa. Então a gente cria todas essas rotinas que a gente está falando aqui. A gente cria todas essas rotinas e eu saio do circuito com um plano implementado e a pessoa capaz de manter essas rotinas. Isso é o mais importante, que nem você falou, não é uma ação isolada. Não é uma palestra que a gente vai criar uma rotina de palestras. Não é uma postagem, é uma rotina de postagens. Você entendeu? Tudo é rotina. Entendi, mas esse contato continua, ou não? Do que? Esse contato, o marketing interno e o marketing externo, continua esse contato ou não? A partir dali encerra o trabalho da sua empresa e fica só o marketing interno. A ideia é aquela coisa de você não dar o peixe, ensinar a pescar, né? Se você ensina a pescar, a pessoa continuamente vai manter essa rotina. Então eu encerro, uma vez que eu implementei todas as rotinas, e a pessoa toca ali daí para frente. Entendi. Alexandre, tem uma pergunta que é do Pedro Mariano. Ele quer saber o seguinte: ter um estagiário de comunicação seria tão interessante quanto ter um de direito em meu escritório? São coisas muito diferentes, São muito diferentes, né? O estagiário de marketing ele vai realmente tocar suas ações institucionais e prospectivas. O de direito ele vai tocar o trabalho em si ali. Os dois são igualmente importantes, né? Sim, mas cada um no seu segmento, né? Lógico, com certeza. O de direito faz mais uma rotina da função em si, da atividade em si, e o de comunicação ele vai, não que prospectar, porque vai muito do advogado, né? A pessoa confia muito no advogado, mas a comunicação leva o advogado para que ele consiga prospectar. Tô certo, Alexandre? Exato. Essa linha? Essa linha mesmo. Quando a gente fala em site, existem padrões de sites que são interessantes, que facilitam o acesso do cliente, como consultas de processos, porque existem sites que te permitem, inclusive, consultar o processo. Porque não adianta nada você ter o cliente e você não dar a resposta ao cliente. Exato. Esse tipo de site que te permite consultar os processos, isso é interessante também? Eu acho interessante, desde que seja um real benefício. E eu vou te explicar por quê. Muito escritório coloca essa ferramenta no site, o cara coloca senha, login, entra na ferramenta jurídica e vê uma linguagem que ele não entende nada. Isso não é um benefício, né? Agora, tem uma fase, pelo menos no nosso trabalho, que a gente chama de andamento para leigos, onde a gente cria uma tabela de conversão, entre aspas, mostrando como é o andamento e como ele deveria ser cadastrado na ferramenta, para que o leigo entenda aquele andamento, tá? Porque realmente, se você dá esse benefício, está falando para o cara, olha, acesse o nosso site, você vai conseguir andar sozinho com o site, né? Ver o andamento processual. E eu entro e não entendo nada, porque eu não sou advogado, isso não é um benefício real, entendeu? É verdade. E você acaba se prejudicando, né? Porque a pessoa ela vai olhar aquilo lá e fala assim, doutor, olha, apareceu conclusos aqui, o que isso significa? Exato, e aí você tem o retrabalho. Você disponibilizou, o cara desesperou porque não entendeu nada e te liga. E aí você tem que atender o cara e explicar ponto a ponto que ele leu ali. Exatamente. Não vale a pena. Alexandre, tem mais uma pergunta que é do Jonas Torres Gomes. Ele quer saber o seguinte:
nesse tempo de crise, e a gente conversou sobre isso no intervalo também, nesse tempo de crise, pagar um cara para cuidar do marketing do meu escritório seria um bom investimento? Sim, porque a ideia é esse cara se pagar, né? Se ele está gerando ações, que está abrindo portas para você, e você está, né, gerando novos contratos em função dessas ações, ele acaba pagando o próprio salário dele, né? Então, a verdade é que ele paga o salário, paga a água, paga o telefone. A ideia é essa, de um projeto bem estruturado, você cria um marketing para que ele se pague. Então, vale muito a pena. Se você tem uma pessoa gerando negócios para você, que ele paga o próprio salário e ainda sobra muito mais, vale a pena, lógico. E para chegar à conclusão, ou para fazer uma análise de valer ou não a pena, qual é o tempo? É pequeno, curto, médio, longo prazo? Qual que é o período para gerar esses resultados? A análise do escritório até a criação de um plano, né, sem a implementação, geralmente demora um mês. Tá? Agora, a partir da operação, que é a partir do segundo mês, a conclusão de todas as ferramentas geralmente demora 11, 12 meses. Tá? Isso é uma média de mercado. A implementação de todas as ferramentas. De todas as possibilidades. Tá? Para chegar naquele seu objetivo. Tá? Então a implementação geralmente demora 11, 12 meses. E os resultados começam a aparecer no meio do processo, porque você começa a ter as reuniões, você começa a fechar contratos, né? Então você começa a ter um namoro para gerar esses resultados que a gente está falando. Então a gente pode dizer que seria a curto prazo. Eu a partir do momento que implementou, um mês de análise, e que é um curto prazo, né? Não é um longo prazo. Para você fazer uma análise mapear os potenciais clientes, a partir daí criar as ferramentas. Então isso é um período curto que vocês fazem. Essa análise é um período curto. E aí começa a implementação e as coisas começam a acontecer. O institucional do escritório é basicamente em 3 meses. 3 meses, todas aquelas 5 ferramentas que a gente falou e algumas outras, em 3 meses você está com o seu institucional zeradinho. E depois a gente já entra numa fase mais prospectiva, de ganho de mercado. Né? E aí começam as reuniões, começam a acontecer as coisas ali no meio do projeto. Alexandre, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Fico muito feliz por você ter vindo mesmo e muita novidade para mim. Que sou advogado, milito na área. São algumas questões que eu fui perguntando justamente por curiosidade. A pauta aqui eu praticamente não me aprofundei muito, porque essas coisas me interessam bastante. Perfeito. Te agradeço por vir ao nosso programa e você tem alguns segundinhos aí para se despedir do nosso público e ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, tá? Fico disponibilizado para qualquer pergunta eventual. Mas a ideia é realmente levar esse tipo de informação para o mercado que às vezes não entende que existe um marketing jurídico. Ele é que nem a gente falou no começo do programa, ele acha que não pode fazer nada. É verdade. E pode fazer bastante coisa. Então estou disponibilizado para a gente conversar sobre todas as possibilidades aí. Acha que fica muito limitado. O advogado hoje em dia, ele é da cidade. Ele não busca espaços fora, então não é regional, muitas vezes é da cidade, ele está estabelecido ali, dali ele não sai. E essa é uma visão errada. Foi muito interessante, gostei muito. Que bom. A gente vai conversar a respeito desse marketing jurídico. Vamos lá. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui, que a minha diretora aqui já está me cobrando. Até a próxima segunda-feira, um abraço a todos.